Happy Day! Aleluias, glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo na sua vida, meu querido, na sua vida, minha querida. Deixa eu ficar mais aqui para o meio, né? Mais focalizado, para honras e glórias de Jesus. Que o nome de Jesus seja exaltado, seja engrandecido na sua vida e na vida da sua família, porque Ele nos tirou das trevas para o seu maravilhoso reino de luz. E é esse reino de luz, meu queridão e minha queridona, que temos mostrado, passado para os meus irmãos seres humanos. Não importa a sua nacionalidade, a sua cor, a sua religião, não importa. Importa que somos a imagem e semelhança do Criador. Então, se somos a imagem e semelhança do Criador, somos todos irmãos. Somos irmãos, sim, para honras e glórias do nome de Jesus. Então, meu querido e minha querida, se a sua vida, está muito pesada, está difícil, como está difícil para todo mundo, porque o que acontece? Acontece, meu queridão e minha queridona, que nos ensinaram, o sistema, que era para nos dar um alívio espiritual, porque se você não tiver um alívio espiritual, você não tem um alívio material. Então, para que você viva bem material, você precisa estar bem espiritualmente. Mas quem era para cuidar da nossa espiritualidade, mentiram para nós, enganaram nós, colocaram nós para lutarmos, guerrearmos contra defuntos. Como é que a gente vai guerrear contra defunto? Como é que vamos vencer a nossa batalha, alcançar os nossos objetivos, lutando contra quem já está morto, já caiu? Então, muito esperto, muito inteligente, pensando em lucrar com os seres humanos, o sistema religioso não nos mostrou quem é o nosso verdadeiro inimigo. E aí você vê as nações, você vê a sociedade, mundial, a mentira no lugar da verdade, a verdade no lugar da mentira. Mas chegou a hora, e é agora, de nós guerrearmos contra os nossos verdadeiros inimigos para vencermos, porque eles fecharam todo o caminho da luz, mas as trevas não pôde com a luz, e a luz brilhou. Essa luz se chama Jesus. Então, meu queridão e minha queridona, para você, nos dias de hoje, que tem visto, o sistema religioso, chamando as pessoas para a batalha espiritual, chamando as pessoas para libertação, chamando as pessoas para fazerem tudo aquilo que já foi feito antes da cruz de Jesus, ou seja, chamando você para as sombras daquilo que havia de vir. E se chamam você para o passado, para aquilo que já passou, você nunca vai chegar no presente e nem vai ter o seu futuro de felicidade, porque fica habitolado
como eu disse, fica lutando contra defuntos. Como é que você vai lutar contra o que já morreu? O apóstolo Paulo, ele nos ensina, ele nos mostra a batalha das trevas e a luz. E ele se refere muito bem exatamente o que eu estou te falando. Ao invés de você ficar lutando contra defuntos, contra mortos, siga Cristo, que Ele ilumina o seu caminho. Está aqui relatado no livro de Efésios capítulo 5, versículo 13 e 14 e 15, nos diz assim: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Olha aí, levanta dos meios dos defuntos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Comprando o tempo, porque os dias são maus. Na verdade, os dias estão caminhando aí, né, para o arrebatamento da igreja. Glórias a Deus. E se você estiver olhando para Cristo, não se preocupa com os dias maus, não. Se preocupa em seguir e fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo da verdade. Então desperta, ó tu que dormes. Paulo está falando aqui exatamente dos frutos das trevas e dos frutos da luz. Ali ele está alertando os Tessalonicenses. Ora, vê o versículo 12: porque o que eles fazem em oculto, só o referir é vergonha. Não está cheio de gente fazendo aquilo que dá até vergonha? Hoje não está? Eles fazendo aí coisas que são absurdas, são coisas assim que você olha e fala: misericórdia. Seres humanos agindo verdadeiramente como animais, e são almas viventes mesmos, né? Alma vivente não tem espírito. Se não tem espírito, são como animais mesmos, né? Então, meu querido e minha querida, Paulo diz: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, que Cristo te iluminará. Então, levanta do meio dos defuntos e vamos olhar para Cristo. E o defunto que eles ensinaram a gente guerrear é esse aqui, que a própria Bíblia diz que ele já está destruído e foi destruído. Olha aqui, Hebreus capítulo 2. O próprio apóstolo Paulo nos escreve a carta aqui aos Hebreus, nos ensina aqui, ó. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15 nos diz assim: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Destruísse, o diabo foi destruído. Destruísse, o verbo está no passado. Em outras traduções, aniquilou, ou é aniquilado. O diabo foi aniquilado. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ou seja, quem participou de carne e sangue foi o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e veio num corpo humano, o corpo conhecido como Jesus Cristo, e ele venceu a morte, ele venceu
a morte, venceu o diabo. O diabo nada mais não é essa figura que a religião criou, não. O diabo não é isso não, meu queridão e minha queridona. O diabo, ele é o pecado da carne. Você pode ver que o mal habita em nós, na nossa carne. E mesmo que se esse diabo que eles falam, que eles criam lá aquele anjo que caiu do céu, que é totalmente histórias da carochinha, história para bois dormir, história para colocar medo nos seres humanos. Se existisse, ele foi destruído aqui. Mas esse defunto, a religião, o sistema religioso levantou para que você veja hoje em dia batalha espiritual. Contra quem? Contra a guerra contra os principados e potestades das trevas. Ué, contra quem se foi destruído? Está aqui. Se o diabo é o chefe do inferno, diabo e Satanás, que são a mesma, né, pessoas, em linguagens diferentes e na mesma linguagem, né? Diabo quer dizer acusador e Satanás opositor. Foi destruído. Então você está guerreando contra quem? Que batalha espiritual é essa? Que batalha espiritual é essa? Nós vamos navegar, você vai ver quem é o Pai dos Espíritos. Se você fica brigando aí, guerreando espiritualmente, você vai ver contra quem você está guerreando, você vai ver. E aí você vai perder as batalhas, porque você está guerreando contra quem não é seu inimigo, e sim o seu amigo, que é o Pai dos Espíritos, que é o Criador do Universo, que enviou, que Ele mesmo veio, né? Enviou o seu Filho, né? Como Pai das luzes, como Senhor Jesus, para vencer a nossa carne pecaminosa, e venceu. Está aqui. Então para, meu querido, de ficar brigando contra defunto. Defunto já está morto, já era. E aí briga com o inimigo real. Aliás, o inimigo real é os pecados da sua carne. Obedecendo, ao invés de você brigar com o Pai dos Espíritos, ao invés de você brigar com quem já te abençoou, briga com a sua carne. Sua carne que é preguiçosa, sua carne que gosta de comodismo, a sua carne que gosta de prostituição, gosta de idolatria, gosta de fazer tudo que é errado. Aí, meu querido, você vence. Então está aqui, o defunto vencido, o diabo foi destruído. Aí já vemos, né, Paulo mandando a gente levantar do meio dos mortos. Levanta do meio dos mortos agora acorda. Levanta que Cristo vai te iluminar. Os olhos iluminados na graça, com a mente de Cristo. Vamos caminhar um pouco mais? Então vamos lá, meu queridão e minha queridona, vamos para a luz. Vamos parar de brigar com defuntos e obedecer o nosso general. E brigar com o verdadeiro inimigo, que é a nossa carne. E aliás, que já foi vencida na cruz do Calvário pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos lá? Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, do versículo 1 em diante, nos diz assim, presta bem atenção, hein? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira para que nos está proposta, a nossa carreira. Vamos correr para lá, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando
em vossa alma. Ele suportou aquela luta por nós, né? Toda aquela guerra na cruz. Ele estava, a alegria dele era, ele é o Todo-Poderoso, ele podia ficar lá, tranquilo, de boa, mas não, ele veio por nós, os injustos, veio nos resgatar, nos tirar das trevas. Versículo 4, agora começa a nossa luta. Veja contra quem é a nossa guerra, veja aqui, ó, versículo 4, ora, nossa luta contra o pecado, o pecado da carne, não é contra o diabo não, meu irmão, não é contra o diabo não, é contra o pecado da nossa carne. Ora, a nossa luta contra o pecado, ainda não tedes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco? Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, e não filhos. Além disso, presta atenção aqui, além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, ao Pai dos Espíritos? Olha aí, quando você fica arrumando batalha espiritual, guerra espiritual, campanha para se libertar, você está arrumando guerra contra Deus, porque Jesus já te libertou na cruz do Calvário. Pai espiritual, ora, nós não temos que estar na submissão do nosso Pai espiritual? E então viveremos. Olha aí, nós sujeitávamos ao nosso pai biológico na carne, mas agora nós temos um pai, o Pai espiritual, e é Ele que temos que obedecer, respeitar, ser submissos para vivermos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? Pai espiritual não é pastor, não é apóstolo, não é padre não, viu? Pai espiritual aqui é o Pai das luzes, o Pai dos espíritos, Criador do universo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então viveremos. Versículo 10, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. A luta vem na nossa desobediência, mas Deus quer que a gente participe da santidade dele. Versículo 11, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso estabelecerei as mãos decaídas e os joelhos trópegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie, que é manco, antes seja curado. Aleluias! A fé, meu irmão, a gente vence pela fé. A fé tem que estar na cruz de Cristo. Cristo já nos salvou, nos libertou, já nos cravou lá o velho homem na cruz, já. Então você creia, olha, levanta dentre os mortos, que Cristo te iluminará. Olha para Cristo, para de ficar lutando contra defuntos, lutando com aquilo que já acabou. Agora nós vamos para o versículo 18 em diante, para você ver aqui o contraste que é entre as duas alianças, né? O Monte Sinai e o Monte Sião, né? Você vai ver, o Monte Sinai foi aonde Moisés, ele
recebeu a aliança. Veja como era lá horrível a coisa. Lá é que era trevas, era obrigação da lei, né? Olho por olho, dente por dente, porque senão tinha que matar mesmo o teu próximo. A coisa era horrível. Veja o contraste das duas alianças, vejam só. Ora, tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos a ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Olha aí, a lei, ninguém suportava mais. Até um animal se tocar no monte será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado agora a aliança, né, a nova aliança. Presta atenção, Moisés se sentia trêmulo, e o espetáculo que ele viu o verdadeiro, né, inferno de fogo. Foi esse inferno de fogo que trouxeram, que criaram, que a religião criou. Isso era no passado, na época da lei, era para aqueles que não cumpriam a vontade de Deus, não cumpria, era passado na espada mesmo, quem não obedecia a lei. Mas agora vê, né, a nova aliança, versículo 22 nos diz assim: mas tende chegado ao monte Sião, a nova Jerusalém, chegada a Jerusalém, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontável hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O espírito dos justos aperfeiçoados é quem consegue ver a graça de Jesus, não fica olhando para defunto, tradições, doutrinas de homens que ainda pregam a lei, coisas que já passaram. Ao espírito dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como não tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Quem é fogo consumidor é o nosso Deus, não é o diabo, não. O mal e o bem está nas mãos de Deus. Então, meu querido e minha querida, pare de lutar contra defunto e obedeça ao Deus consumidor, que é fogo consumidor, que consome a sua vida de pecado. Porque se você é salvo, foi escolhido antes da fundação desse mundo, se você anda errando, anda pecando, você sofre a disciplina do Senhor. E por que você não está vencendo? Porque você fica lutando contra defunto, lutando contra quem já foi vencido na cruz do Calvário. E a religião, o sistema religioso, ele traz à tona, ele ressuscitou o pecado, ressuscitou o diabo, que o diabo, essa figura que eles colocaram para fora do homem é uma mentira, porque o mal, todo o mal da humanidade está dentro do homem. Marcos capítulo 7, versículo do 20 até 23, você vai ver lá, todo o mal está dentro do homem. Tiago capítulo 4 fala que o mal, ele vem
as guerras e as contendas venham das paixões carnais. O apóstolo Paulo fala da guerra entre o espírito e a carne, que briga. O espírito e a carne ali não é diabo não. A carne está mais para diabo do que o espírito, é o espírito do homem com a sua carne. Nós não temos vontade de fazer o mal na carne. Então, para você não fazer o mal, fazer aquilo que é errado, olha para Jesus na cruz. Para de brigar, para de guerrear contra defunto. Guerra espiritual contra quem? Nós acabamos de ler aqui um capítulo inteiro. Você viu aqui algum espírito imundo guerreando contra a nova aliança? O espírito imundo que existia não era espírito imundo, não, espírito de maldição que tinha, era a própria lei. Está aqui, Moisés diz aqui, ó, Hebreus capítulo 12, versículo 20: pois já não suportava os que lhe era ordenado, até um animal se tocar no monte será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Então, era a obrigação da lei que mostrava o pecado na carne. Mas Jesus veio e tirou o pecado do mundo. Ele colocou o pecado na cruz do Calvário. Você quer ver? Quer mais ainda? Então vamos ver. Colossenses. Vamos para Colossenses, capítulo 2. Vamos ver para você acordar de uma vez por todas e sair do meio dessa guerra contra defunto, batalha espiritual contra quem? Contra quem já está morto. Acorda, queridão, acorda, queridona. Colossenses capítulo 2, aqui, ó. Vamos lá, Colossenses 2, versículo 8 a 15, rapidinho aqui, ó. Nos diz assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o Criador do universo, Ele é Deus. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. A nossa luta não é contra, olha aí contra quem você está lutando. A nossa luta não é contra principados e potestades. Olha aí, Ele é o cabeça. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, nós não devemos mais nada, que era contra nós, e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, removeu só pela metade, não, Ele removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Acorda, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Para de ficar guerreando contra demônios, para de ficar fazendo batalha espiritual. Contra quem? Se o Pai dos Espíritos, se Cristo é o cabeça dos principados da potestade, se Cristo é o Pai dos Espíritos, essa luta que a religião coloca você para lutar é porque eles não querem que você veja que o inimigo está dentro de você e não fora. Então, meu queridão e minha queridona, esse pecado que tínhamos na carne foi vencido na cruz do Calvário.
Esse pecado chamado diabo foi destruído por Cristo. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Para de lutar, para de guerrear contra defunto. Quando você começa a se policiar você mesmo, as suas vontades malignas na carne, você começa a fazer o bem. E quando você começa principalmente a ajudar o teu próximo, aí você começa a andar como Cristo andou. E aí é vitória atrás de vitória, para louvor e glórias do nome de Jesus. Entendeu, meu queridão? Entendeu, minha queridona? Fiquem na paz do eterno Salvador Jesus Cristo, o Espírito Santo da verdade.